boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando nesta tarde de quarta-feira ao vivo aqui no estúdio da Vibe Mundial. Tô recebendo hoje Rui Burigo. Burigo. Não perguntei para você antes, olha que coisa. Então, mas aqui em São Paulo Burigo. eles falam Burigo. Ah, aqui em São Paulo a gente fala qualquer coisa. Mas é Burigo. É Burigo. É Burigo. Rui Burigo, ele é psicólogo, é também formado em publicidade e propaganda, pós-graduado em gestão empresarial e especialista na abordagem psicológica da análise transacional. Nós vamos falar hoje de um assunto bem importante. Ele criou o método Ansiedade Zero e é autor do livro Mais Forte que a Ansiedade. Então, você já entendeu que nós vamos falar de ansiedade. Muito bem. Mal do século? Mal do século. Primeiro, é um prazer estar aqui, Samira. Igualmente. Muito obrigado pela oportunidade. E realmente, né, a ansiedade, ela faz parte da vida do ser humano desde que o mundo é mundo, sabia? É mesmo? É porque alguns anos atrás não se falava muito em ansiedade, se falava muito em estresse. As pessoas eram estressadas demais, né? Só que hoje, com os estudos, a gente viu que as pessoas não são só estressadas, elas são ansiosas também. Na verdade, elas estão ansiosas. Estão. Ansiedade, eu posso dizer que tem vários níveis? Tem. Ansiedade tem nível leve, ansiedade tem nível moderado e tem nível crônico. E também a ansiedade pode desenvolver outras doenças, que as pessoas às vezes não sabem. Primeiro que as pessoas muitas vezes não sabem que a ansiedade é doença, Samira. As pessoas têm que parar de achar que a ansiedade é só frio na barriga. Eu achava isso por muito tempo. As pessoas muitas vezes acham que a ansiedade é quando elas estão nervosinhas, né? Porque vai acontecer alguma coisa, ou porque elas vão ter uma festa ou uma viagem. E na verdade não é isso. Isso não é ansiedade? Na verdade, isso é ansiedade, mas eu vou explicar agora a diferença entre a boa e a ruim. Pode ser? Pode. Na verdade é o seguinte, a ansiedade é um mecanismo de defesa do corpo e da mente. Então a gente nasce com isso. Só que o que diferencia uma ansiedade boa de uma ruim, que eu chamo? Ou uma boa para uma patológica, que é doença. Nós, seres humanos, nós temos medos reais. Sim. Por exemplo, todos nós temos medo de um assalto, ou se eu estiver caminhando e tiver um animal muito perigoso na minha frente, ou enfim, uma situação de perigo. De perigo para a minha vida, isso é uma situação de medo real. Ok. Nesse ponto, a ansiedade, o que ela vai fazer? Ela vai fazer de tudo para te proteger. Tá. Então, você tem mecanismos mentais e físicos para que você fuja dessa situação. Perfeito. Beleza, isso é legal porque o medo real ele te dá limites. Né? Senão o ser humano seria um ser ilimitado. Né? E aí nós não teríamos vida curta. Agora, o que caracteriza a doença é quando você começa a criar coisas na mente. Quando você tem medos irreais. Né? E aí tem vários exemplos. Né? Por exemplo, medo de vir aqui dar uma entrevista, tem pessoas que travam. Né? Medo de doença o tempo todo, medo de falar em público, medo de uma reunião importante, medo de conhecer uma pessoa, medo de sair de casa. Isso é patológico. Isso é patológico, né? Então isso é a mente criando para te sabotar, né? Por isso que eu falo que a ansiedade, ela tira o prazer de viver das pessoas. Vamos entender melhor isso, né? O tema do livro, o nome do livro é Mais Forte que a Ansiedade. O que você quis dizer com esse título? Que é forte isso, hein? É forte. Mais forte que a ansiedade, Samira, é para dizer para as pessoas que a ansiedade tem tratamento. Que você não tem que conviver com ela. Eu sou mais forte que a ansiedade. A gente não pode se diminuir para caber dentro da ansiedade. Tá. Porque nós não somos só a ansiedade. A ansiedade é uma das doenças, das inúmeras doenças que tem na psicologia, né? Na nossa cabeça. Então, a gente tem como tratar a ansiedade. E a gente não tem que conviver com ela. Porque a gente escuta muitas pessoas falar, convive, vai levando, na boa. Tens uma crisezinha ali, uma aqui. Sabe, Samira, o pior da ansiedade não são as crises que a gente sente. Porque é ruim, as pessoas reclamam, né? Falam, poxa, Rui, como eu faço para me livrar dessas crises que eu tenho de ansiedade? E vários sintomas físicos e psicológicos. Eu falo, olha, o pior da ansiedade não é a crise. É a vida que você deixa de viver. Por causa dela. Por causa dela. Então, o pior da ansiedade não é os sintomas, não são os sintomas ali. Aquilo ali é horrível, claro que tem gente que vai até para o hospital. Só que quando eu falo isso não é o pior, as pessoas se assustam. A ansiedade eu sempre associo com a saúde mental ou física também? É que ela se manifesta no físico, né? A ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade é um aumento do hormônio da adrenalina.
Então, o aumento do hormônio da adrenalina, ele causa sintomas físicos. Suor, dor de cabeça, tontura, sensação de bolo na garganta, coração acelerado. Elas andam juntas, Anda tudo. Então, porque a ansiedade, Samira, ela tem sintomas físicos, psicológicos e comportamentais. Então, por exemplo, sintoma psicológico, medo. Sintoma físico, dor de cabeça, taquicardia. Sintoma comportamental, procrastinação. Aquelas pessoas que deixam tudo para amanhã. Né? Tem a ver com ansiedade, Tem a ver com ansiedade. É um embaralhamento mental que faz a pessoa travar. E a gente só procrastina o que a gente sabe fazer. Pode perceber. O duro é isso, né? Vai dar tempo. Vai dar tempo, eu faço depois. Fiz um programa só sobre procrastinação aqui. Foi bem interessante. Gente, eu acabei não falando, mas estamos ao vivo no YouTube da Vibe Mundial FM. É só nos acompanhar, além do 95,7 FM, 660 AM. Se você acessar Vibe Mundial FM no YouTube ou nosso site, vibemundialfm.com.br, lá tem link direto para o nosso YouTube. Você vai nos assistir agora ao vivo e depois também fica lá. Você pode ver esse programa quantas vezes quiser. Lembrando que amanhã, aqui em São Paulo, tem um lançamento do livro. Tem. Amanhã estão todos convidados que estão ouvindo. Vai ter o lançamento do livro Mais Forte que a Ansiedade, o lançamento oficial. Vai ser na Livraria da Vila, no Shopping Pátio Higienópolis. Exato. Às 19 horas. 19 horas, todo amanhã, mundo lá. Quinta-feira, dia 7, quem puder aparecer para dar um abraço, para a gente se conhecer, vai ser muito legal. É isso mesmo, estaremos lá. Me diz uma coisa, você criou o método AZ, que é Ansiedade Zero. Do que se trata? O que eu entendo por Ansiedade Zero? E eu já aproveito para que você me sinalize quais são os principais sintomas. Você já disse alguns aqui da ansiedade. Quais são os sinais do dia a dia onde eu percebo, opa, tô ansiosa? Para, respira. O que eu faço com ela? Ótima pergunta. Vamos lá. Essa pergunta, aliás, eu respondo todos os dias, mesmo não me perguntando. Ok. Nas minhas redes sociais. O método AZ, ele nasceu por uma necessidade minha. Eu sofri muito de ansiedade. Então, eu conto isso também no meu livro, a minha história com a ansiedade, né? Eu tive uma história muito forte, eu sofri muito de hipocondria, que é o medo exagerado de doença, que é uma doença da ansiedade. Né? A hipocondria, aquele medo exagerado de doenças, é da ansiedade. Eu sofri do toque, sabe aquela doença do ritual, da repetição, da contaminação. Então, eu sofri muito disso. Eu tive uma crise de pânico muito forte dentro da sala de aula na faculdade de publicidade e propaganda. Foi onde eu dei o basta, assim, e falei, não, eu não quero mais sentir isso e eu quero ajudar as pessoas a não sentirem isso. E te atrapalhava, né? Foi horrível, foi um medo iminente de morte. Eu tinha 21 anos de idade. Hoje eu tenho 41, então, 20 anos. E aquilo foi horrível, assim, eu já era estudante de psicologia. E, Samira, foi muito engraçado, porque o método nasceu sem eu saber que ele ia virar um método. Eu comecei a estudar o que eu tinha. Tá. A minha mãe deve estar escutando agora, porque é minha fã aí, né? Número 1. Que bom, né? Ela é minha esposa, não posso ter a minha esposa também. Mas a minha mãe foi muito sábia na época e me levou para psicologia já, para fazer terapia. Eu fazia 2, 3 vezes por semana. E eu lembro que a psicóloga insistia, dizia que tinha que tratar os meus medos e que eu era muito estressado. Eu pensava, mas estressado? Como assim estressado? Um adolescente estressado? E adolescente porque eu sofri um trauma com 14 anos, que depois eu fui entender que aquilo foi a raiz de tudo. Então, eu também contei no livro isso também. Né? Eu sofri um trauma aos 14 anos, aos 21 anos eu tive essa crise de pânico dentro da sala de aula da faculdade. Que foi consequência trauma. Deste evento aos 14 anos de idade. Então a minha mãe me levou para lá e eu comecei a estudar na faculdade também, na biblioteca. E comecei a entender que a mente, ela aprendia através do treino e da repetição. Ou seja, tudo que eu faço muitas vezes, eu me torno excelente. Mesmo as coisas ruins. Então, eu comecei assim, poxa, se eu tenho essa opção, eu vou fazer isso, eu vou treinar coisas boas. E eu comecei a treinar minha mente com algumas técnicas que eu inventei. Tá. Algumas eu inventei, outras são cientificamente comprovadas, estão dentro do método também. Mas, e começou a dar certo. Eu fazia um colega testar, um amigo, mas eu não tinha ideia de que... Tava tudo no meu caderno isso. E agora se transformou no Ansiedade Zero.
Então, assim, eu peguei muito daquilo que tinha lá atrás e trouxe para a atualidade. Porque clinicamente você começou a trabalhar com esse método também. Também, né? Também. Eu usava muito dessas técnicas para o atendimento individual. Né? E faço isso até hoje. Imagino que você virou livro. E faço isso até hoje. Mas hoje eu tenho esse método que ele é um curso online, né? O método AZ hoje se transformou num curso online, onde eu tenho alunos. Né? Então eu tenho mais de 1000 alunos já. No método Ansiedade Zero, mas eu também tenho meus atendimentos individuais. E assim nasceu o método Ansiedade Zero. Por que Ansiedade Zero? Porque, como eu falei, a ansiedade patológica a gente tem como zerar. A patológica. Aí as pessoas confundem e falam, Rui, mas ansiedade não tem cura. Tem cura. Com a pandemia, a ansiedade ficou muito mais evidente, né? A pandemia foi causa especial de ansiedade. Né? Que é o medo, né? O medo da doença, então, os vários medos. Home office foi outra causa. Não é só a pandemia. Com a pandemia veio o home office, veio a quebra de rotina do ser humano. Então isso mexeu demais com o psicológico do ser humano. A gente não está preparado para essa mudança brusca como aconteceu. Então claro, a gente se adapta. Mas até se adaptar, muita gente ficou mentalmente desgastada, desenvolveu ansiedade, outras doenças, outras patologias psicológicas. E outros se adaptaram tanto que não querem sair de casa. Que não querem sair de casa. Aí também é uma questão a ser vista, né? Então, tem pessoas... O ser humano, ele é adaptável. Tem gente que não experimentou aquilo e gostou, né? Então, e ficou. Então, assim, o mundo, de uma certa forma, ele mudou. Samir, outra coisa interessante. No mundo tem 264 milhões de pessoas diagnosticadas com ansiedade. Uau! No Brasil, 20 milhões. Uau! E eu tô falando de diagnóstico. Fora os que não sabem, fora que são os teimosos, diagnosticados. Os que não acreditam, os teimosos, os que não sabem, os que não têm condições de buscar um tratamento, um diagnóstico. Então, na minha cabeça, a conta é muito maior. Eu acredito também. Então é preocupante, é um dado preocupante. Né? Fica até maior do que muitas doenças alarmantes aí. Fica muito, muito maior. Então, assim, estamos muito ansiosos. Quem são os alunos que te procuram? São realmente os que sabem que estão ansiosos ou são profissionais que querem ajudar outras pessoas ou pessoas que têm dúvida se o que sente é uma ansiedade ou não? Eu vou lá, eu vou me trabalhar, eu vou me autoconhecer e vou saber exatamente se essas manias que eu tenho fazem parte da ansiedade ou de outras patologias. Então, porque a ansiedade leva a outras doenças. Leva a outras doenças, várias outras doenças. Então, ela é porta de entrada para muita doença. Até para depressão. Né? Então, assim... Eu acho que é a primeira porta, né? É uma porta de entrada. Porque a ansiedade, ela tem essa confusão de que, tá tudo bem, eu tive uma crise há 1 ano atrás. Tá tudo certo. 1 mês atrás eu tive uma crise. Só que as pessoas acham que a ansiedade é aquilo. É aquela crise de ansiedade que ela teve. Não é aquilo ali, é só a doença se manifestando. É o momento em que ela se manifesta em ti. Mas ela está aqui dentro. Então precisa de tratamento. A gente precisa tratar a ansiedade. Né? E tu me perguntou antes dos sintomas, né? Das causas, acho que é importante para a pessoa identificar. E de quem me procura? As pessoas que me procuram, Samira, são as pessoas que acham que têm ansiedade, querem saber se têm ansiedade, e as que já são diagnosticadas com ansiedade. Né? Independente se elas são profissionais ou não, elas buscam pelo sofrimento. Por elas mesmas. Por elas mesmas. Então, aí elas só perguntam, mas Rui, como é que eu vou saber se eu tenho ansiedade? Eu falei, só vai saber se tem ansiedade se um profissional te diagnosticar. Mas tu pode ter ideia de que tu tem, por quê? Quando a tua vida começa a não acontecer mais. Quando tu começa a desenvolver muitos medos que você não tinha. Quando você começa a se isolar um pouco das pessoas. Quando você começa a sentir muita angústia, aquele mau pressentimento. Quando você tem aquela vontade de chorar ou chora sem motivo. Né? Quando você deixa de conhecer pessoas, realizar as coisas. Né? Então ela dá muitos sinais. É só você ficar atento. Ela vai tirando, ela vai minando o seu prazer de viver. Ela vai tirando a qualidade de vida. E isso a pessoa percebe, porque ela começa a ficar mal. Ela começa a relatar, eu estou muito mal, eu sinto uma tristeza, eu sinto uma angústia, o que eu faço? Então ela dá muitos sinais. Né? Mas a gente tem que ficar atento a isso, a perda da qualidade de vida. E perde, né? Perde total. A ansiedade, ela deixa a vida preta e branca, eu falo. Porque a cor, né? São os fantasmas mentais. A gente começa a conviver com muitos medos.
né? E é ruim, porque você tem medos que tu sabe que aquilo não faz sentido, mas de alguma forma aquilo te deixa travado, com medo. Então você não consegue realizar objetivos, né? E eu falo também, Samira, que ansiedade é você estar desconectado da sua essência. É falta de autoconhecimento. Também. Então, o tratamento da ansiedade ele é feito no autoconhecimento. Porque então, aí a pessoa ela tem um mergulho no interior dela. Porque é muito fácil hoje eu julgar a Samira, julgar o Eduardo está aqui. Pelo que eu conheço a Samira, o Eduardo assim, assim, assado. Agora vai falar de ti. Porque aqui nós temos uma imagem. Exatamente. Mas internamente as questões são diferentes. Exatamente. E muito maiores. E mesmo que a pessoa tenha um desses sintomas e ela se obrigue a sair de casa, se obrigue a ir para a vida, mas ela não se sente bem, também... ela está ali, mas também é um caso a olhar, é um sintoma de ansiedade. É a vida pesada que a gente chama, né? Aquela pessoa que ela vai porque ela tem obrigação, mas ela sabe que ela está mal, né? Ela entende isso. A ansiedade, Samira, na minha visão, tem 4 causas principais, que eu chamo de gate. Gate em inglês é portão, portal, seja lá o que for. E deu certinho com a sigla G de genética. Então você pode carregar uma carga genética e ter uma predisposição a ter ansiedade, mas não é regra isso. Ambiente que você vive. Se você vive num ambiente de muita pressão, um ambiente de negativismo, um ambiente que as pessoas te cobram, um ambiente de alta pressão, isso pode te causar ansiedade. Trauma, que estatisticamente a maior de todas as causas, a pessoa que sofreu um trauma, sei lá, de todos os, né? Um assalto, um estupro, alguma situação que realmente chocou a pessoa, impactou, também, e o estilo de vida. Se você tem um estilo de vida desregrado, abusa de substâncias, abusa muito de álcool, essas coisas, isso pode ser causador de ansiedade. Então, isso já são alguns sinais que as pessoas precisam ficar atentas. Tá. Né? Essas causas da ansiedade. Porque, Samira, as pessoas vêm me procurar assim, Rui, como? Como eu me livro disso? Parece que elas querem arrancar um negócio assim. Porque ruim, dói, né? Porque dói muito, então eu quero arrancar de dentro. Rui, como eu arranco isso? Eu falo, não é como. Primeiro é por quê. Por que eu tenho isso? Por que eu sinto isso? Não é simplesmente como arrancar isso, não vai saber. Porque o como precisa do autoconhecimento. Sim. Quando eu me conheço, eu entendo das minhas emoções, dos meus sentimentos, eu consigo clarear o como. Aí eu sei como fazer. E isso vai ser mais, como que eu vou te dizer, sem dor mesmo, vai ser menos doloroso. Vai ser até prazeroso. Uau! Porque o caminho o caminho da evolução, do desenvolvimento pessoal, ele é muito gostoso. Quando tu percebe que tu está crescendo como ser humano, né, que tu tem outra visão do mundo. Porque a saúde mental, Samira, é mudar a percepção do teu mundo. É como se você fosse ajustar o foco da câmera, sabe? Sim. Saúde mental é isso. Né? E só para complementar, a ansiedade faz parte do pacote da saúde mental. Né? Você se preocupar com a saúde mental. Então não é só com o tratamento da ansiedade. Ele pode ser um bom ponto de partida para olhar para a saúde mental, exatamente, né? Cuidar da saúde mental. A ansiedade ela é mais latente nos meios sociais ou nos empresariais? Então, Samira, hoje em dia está se reconhecendo no mundo empresarial, mas é nos dois. Por quê? Porque não tem como eu tirar minha ansiedade aqui e trabalhar. Eu vou deixar ela no armário, vou lá trabalhar e volto. Que se eu estou trabalhando, eu não estou bem, eu falo, eu não quero estar aqui, eu quero ir para casa, eu não vou chegar em casa e deixar de sentir o que eu senti aqui. Exatamente. Então, mas aqui pode estar me incomodando em alguma coisa. Exatamente, tirando ou até a tua produtividade. Exatamente. Tirando tua produtividade, tua performance. Então, aí são consequências também, que além das físicas, eu tenho as consequências financeiras. Tudo. Por isso que eu falo, viu? A ansiedade não é só crise de ansiedade. A ansiedade, ela prejudica toda a tua vida, de modo geral. Porque se tu tem ansiedade, tu vai trabalhar, performance baixa, produtividade baixa. Então, hoje, as empresas estão começando a olhar para a saúde mental dos colaboradores. Isso é muito legal. Eu tenho feito bastante palestra corporativa, que as pessoas estão preocupadas. Antigamente era como? A pessoa está doente, troca, bota outra.
Só que, poxa, Era muitas assim vezes, mesmo? muitas vezes aquele profissional é excelente, ele está passando por um momento delicado. Então, a empresa está se preocupando agora em vir e falar, vem cá, vamos conversar, tu está com algum problema? Vamos. Porque esse cara pode voltar a ser produtivo. Podemos ser mais humanos, né? Podemos ser mais Humanizar humanos. também o meio Humanizar. empresarial É isso. para isso. É isso. Porque não se separa, né? A cabeça vai junto para onde tu vai. Então, se tu vai trabalhar, tua cabeça tá junto. Até um tempo atrás queriam separar tudo. Queriam separar, mas não tem como. Não é? Deixa o problema em casa, não traz pro trabalho. Ah, se fosse então, assim fácil, né? não é fácil, por isso que às vezes a gente não dorme por questão de trabalho, ou não consegue trabalhar direito por questão de algum problema na família. E a vida segue assim. Essa separação, infelizmente, ela não é tão simples assim. Né? Uhum. Então, por isso tem que se cuidar. E as pessoas que buscam o tratamento, muitas vezes a reclamação eu trabalho, muita isso, pressão, é muita cobrança. Então, E como que se dá o tratamento? A terapia é a melhor forma para poder abrir esse leque de informações para essa pessoa, para ela ter um melhor autoconhecimento, para não ter que cair no medicamento mesmo? legal. Então, Samira, o tratamento da ansiedade, não só da ansiedade, porque eu sempre falo assim, o tratamento da ansiedade ele é feito na saúde mental. Então vai te beneficiar em tudo, não só na ansiedade. Uhum. Por isso que eu falo assim, não foque na cura da ansiedade. Foque em se desenvolver como ser humano, aprender o que tem de bom, potencializar isso, que ela vai embora Uhum. de forma automática. Não foca ali na doença, na coisa ruim, eu tenho que me livrar dela. Não, foca em se desenvolver, porque a psicologia nasceu para desenvolver o ser humano, não para tratar doença. Esse é um segundo ponto da psicologia. Muita gente achou por muitos anos que era para estudar as loucuras, então, né? só que as pessoas, 90% das pessoas procuram só quando estão com um problema. E o legal é eu procurar um psicólogo ou um outro tratamento exatamente quando eu estou bem, para eu não chegar a ter um problema. Exatamente. Se tu as pessoas não se ligam que quando eu tô bem, eu melhoro muito mais, eu aprendo, eu me desenvolvo muito mais rápido. Então o que acontece? As pessoas procuram o tratamento, aí elas se sentem bem. Rui, eu tô bem, não preciso mais. Tá bom? Agora é que vinha o bom. Porque ela saiu lá do negativo, se tratou o problema que ela tinha, a doença, ou resolveu o que ela tinha. Agora aproveita para potencializar o que você tem. Porque ela quer ir para a vida, né? Então, aí elas param. A gente precisa disso. O livro pode ser um start para que as pessoas acordem e falem assim, não, eu preciso começar a me movimentar mais em relação ao que eu sinto, a como eu vejo o mundo. Exatamente. O livro veio com a função de apontar caminhos para a pessoa. Eu conto um pouco da minha história, falo sobre a ansiedade, o que ela é, causas, falo também de saúde mental e aponto caminhos para a pessoa realmente fazer isso que você acabou de falar, Samira. Abrir a mente para a saúde mental. Tá na hora das pessoas pararem de ter vergonha, de procurar psicólogo, cuidar da saúde mental, porque se você cuida da saúde física, você também tem que cuidar da saúde mental. E você falou uma coisa que é o estilo de vida, que isso também muda. As informações que eu recebo, a forma como eu lido com elas, isso também me causa medo, vai aumentar a minha ansiedade ou vai tirar totalmente ela da minha vida, né? Sabe como se chama isso, Samira? Obesidade mental. Obesidade mental. Por quê? É muita informação. É uma então é uma enxurrada de informações. Precisamos selecionar, né? Claro, como é que a mente vai digerir tudo isso? Pois é. Então causa essa desorganização mental. Muita coisa. O programa está terminando, passa rápido. Você viu, né? Já vamos bater 25 minutos de programa aqui. Muito legal. Quem quiser contato com você, me fala teu site para entender sobre a mentoria A a Z. Vamos lá. O meu site é www.ruiburigo.com.br. Lá tem todas as formas de contato. E a minha rede social, né, que eu mais uso, que é o Instagram. Que é Rui Burigo também. Rui Burigo. Tá facinho, Rui Burigo. E amanhã, Livraria da Vila, Shopping. Pátio Higienópolis. Decorou a partir 19 horas. 19 horas. Um shopping gostoso aqui de São Paulo. Depois você vai fazer lançamento em... Vou fazer em Criciúma, Santa Catarina, dia 16. Dia 16, turma de Criciúma, fique atento. Na Livraria Fátima, às 10 horas da manhã.
vai faltar lugar. Vai ter fila. Obrigada, Rui. Sucesso para você, viu? Obrigado. Conversei com Rui Búrigo, ele vai lançar o livro Mais Forte que a Ansiedade amanhã na Livraria da Vila, no Shopping Pátio Higienópolis. Já começa a seguir ele no Instagram, @Rui Búrigo. Lá tem todas as informações, você pode também, lá tem o site dele, você vai entrar num blog que tem artigos interessantíssimos para que a gente possa tirar a ansiedade da vida da gente. E melhorar a saúde mental para ter qualidade de vida, porque todo ser humano merece. Né? É isso aí. Mundial, você vai ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, estamos aqui de novo. Um grande beijo. Até lá.